Eu quero meditar aqui com os irmãos nesta tarde. Eclesiastes 9, graça e paz. Eu quero meditar aqui com os irmãos nesta tarde. Eclesiastes 9 e Eclesiastes 9, versículo 8. Ele nos diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor nos instrui que em todo tempo devemos estar com as nossas vestes limpas diante de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz em Salmo 101 que os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando o justo e o ímpio sobre a face da terra. Então, meus amados, em todo tempo nós devemos estar com as nossas vestes, alva, nossas vestes brancas, nossas vestes limpas, diante da presença de Deus. E nesses últimos dias nós vemos que as pessoas levam tudo em brincadeira. As pessoas elas levam tudo em brincadeira e quer servir a Deus do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Mas aqui na palavra do Senhor, o Senhor disse aqui na sua palavra que nós temos que estar em todo tempo, nós temos que estar com as nossas vestes limpas na presença do Senhor, e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. O que é que o óleo representa? O óleo representa o símbolo do Espírito Santo em nossas vidas. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo, para que nós não viemos pecar contra o Senhor. Meu esposo também, ele vai ter a participação, dele também, e vai ler também um versículo, que nos instrui, a palavra do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Nesses últimos dias existe uma turma aí de pregadorzinho aí moderno, que dizem que Jesus só quer o coração, que não querem confrontar o pecado, As pessoas hoje, elas criaram um padrão para servir a Deus, E não querem servir a Deus no padrão de Deus. Deus, ele tem um padrão, e nós temos que obedecer o padrão de Deus. Eu quero ler um versículo que se encontra aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, justamente para refutar esse ensino que Jesus só quer o coração. Esse versículo aqui, ele refuta esse ensino, que diz assim, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, tá vendo aqui, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É uma coisa que não precisa de ser repreendida. Conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui inclui corpo, alma e espírito. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E ele deve ser bem cuidado, porque ele é a habitação do Espírito Santo. O nosso corpo deve ser bem tapado. Nós temos que tampar o nosso corpo. Eu tenho visto pessoas nesses últimos dias que estão aí de qualquer jeito, estão aí andando nuas, mulheres andando nuas dentro das igrejas, homens andando nus. Irmão, vista uma roupa decente, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E eu tenho visto aí muitas irmãs aí se expondo seus corpos, homens expondo seus corpos. Isso traz o pecado de lascívia, porque a pessoa, ela é atraída pelo que ela vê, e ela começa a ver o corpo, a irmã começa a ver o corpo do homem aí, o corpo aí bem escultural aí, começa a desejar. A mulher, a mesma coisa, o homem começa a ver o corpo da mulher aí, começa a desejar. Mulheres trajando roupas indecentes, homens trajando roupa indecente, roupas que não é adequada a um cristão.
E aqui Paulo está dizendo: vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando e nós precisamos de viver uma vida santa, precisamos de viver uma vida abnegada, uma vida afastada do pecado. As pessoas hoje elas querem servir a Deus, mas elas querem fazer a vontade de Satanás. As pessoas hoje elas estão cocheando entre dois pensamentos. E os pregadores hoje não querem confrontar o pecado, com medo de perder gente na igreja, com medo de agravar. Meu irmão, nós temos que falar a verdade, doer quem doer. Deus ele tem um padrão e ele não muda. Está escrito lá em Malaquias: eu não mudo. Deus não muda. Então não adianta ficar passando a mão aí na cabecinha aí, adulando aí o pecado, com medo de perder gente, com medo de perder dízimo gordo na igreja. Nós temos que mostrar a verdade. E Paulo está dizendo aqui: o nosso corpo, alma e espírito. Aqui tem uma trindade aqui. O homem é uma trindade. Nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito seja conservado irrepreensível. Você tem que santificar o seu corpo, você tem que santificar o seu espírito e a sua alma, para que você possa ser conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João também, 3, versículo 9, a palavra de Deus nos instrui também: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aqui no livro do Apocalipse, aqui, meus irmãos, também tem um versículo aqui, ó, no capítulo 3, aqui no versículo de número 10. O que vencer? Você precisa vencer o pecado, meu irmão. Se você quer ir para o céu, você tem que vencer. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Você tem que vencer a prostituição, você tem que vencer a masturbação. Tem muito crente masturbando, é pecado contra o corpo. Você tem que vencer a pornografia, vencer os filmes pornográficos da internet que você acessa. Você tem que vencer o sexo ilícito que você realiza com a sua esposa, práticas sexuais de casa de prostituição, de filmes pornográficos. Você tem que vencer isso, porque a Bíblia diz que nós temos que coabitar com entendimento com a nossa esposa. Então você tem que vencer tudo isso se você realmente quer herdar a vida eterna. Se não vencer, não vai, ser arrebatado, não vai herdar o reino de Deus, irmãos. Por isso Jesus disse, em Salmo 101, que o olho dele procura os fiéis da terra e o justo da terra. Então, irmãos, Salmo 101, o Senhor ele está com seus olhos sobre nós, tudo que nós fazermos aqui na terra. Deus está contemplando o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos colocando nossos olhos diante de uma internet, o que nós estamos vendo, o que nós estamos acessando. Então, irmãos, nós temos que vigiar, porque Jesus disse: vigiar em todo o tempo da nossa vida. E quantos estão dentro da igreja, mas não é igreja? Quantos estão dentro da igreja, pensando que vai ser arrebatado, que está com a sua vida bem diante de Deus, e no fim está praticando as coisas erradas? Então, meus irmãos, nós estamos nesta tarde aqui esclarecendo dentro da palavra de Deus. Vamos nos santificar cada dia mais, e que todo o tempo nossas vestes sejam brancas diante do Senhor. Tem muita gente nesses últimos dias, igual o apóstolo Paulo fala, que está enganando e sendo enganado. Meu irmão, o pecado não pode conviver na vida do cristão. Você tem que abandonar o pecado. Você não pode servir a Deus o pecado. Olha aqui, eu quero deixar outro texto aqui, que se encontra em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Olha o que Pedro fala assim, igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento. Você tem que coabitar com a sua esposa com entendimento. Mas tem homem aí, que está fazendo a esposa de prostituta na cama. Está tratando a sua esposa como se fosse uma mulher de zona, uma mulher de cabaré, uma mulher de prostituição. Isso é pecado, meu irmão, isso é pecado. Aí Pedro fala assim,
Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher que é o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não seja impedida as vossas orações, tá vendo? Então tem muitos irmãos aí, ó, que tá orando, ora, irmão, não sei o que acontece comigo, eu oro e nada acontece. Nada acontece, meu irmão, é porque a sua oração está sendo impedida por causa do seu relacionamento sexual com a sua esposa, que está sendo um relacionamento animal, um relacionamento como se a sua mulher fosse uma prostituta. Então Pedro está falando aqui, ó, coabitai com entendimento, para que não seja impedida as vossas orações. Então tem muita gente aí que quer servir a Deus do seu próprio jeito e não quer obedecer a palavra de Deus. Tem muitos também que acessam filmes pornográficos na frente dos seus filhos. Criança até mesmo de 4 anos, né, já sabe de coisa que às vezes um adulto, às vezes não sabe. E tem criança de 4, 2 aninhos que já sabe, né, das pornografias, porque seus pais acessam esses filmes pornográficos diante das suas crianças, diante dos seus filhos. E Deus não agrada. Quantos está dentro da igreja e está vendo essas coisas, vendo essas porcariadas, esses filmes nojentos na frente dos seus filhos? E muitos praticam, né, vê esses filmes nojentos e praticam com as suas esposas. Ou vice-versa, às vezes até a sua esposa mesmo, que gosta, né, de acessar esses vídeos, né, esses vídeos pornográficos e assiste na frente, né, dos seus filhos, junto com seu esposo. Então, meus amados, nós temos, né, de vigiar em todo o tempo da nossa vida, em todo o tempo. Meus irmãos, tem muita gente que quer servir a Deus no seu próprio padrão,